Antes de começar o episódio de hoje, eu quero fazer um convite muito especial. Sejam muito bem-vindos a Trocas Criativas, o podcast que ajuda a fortalecer a mente e a identidade de quem escolheu viver da arte. Eu sou a Eden Arel, dançarina, artista e pesquisadora do meu próprio caminho criativo. Esse podcast nasceu para artistas que estão tentando achar o seu lugar no meio do barulho externo, das inseguranças, das comparações, das incertezas, que, querendo ou não, fazem parte desse mundo. Se você é artista ou você conhece alguém que está nessa caminhada, eu te convido a apoiar esse projeto desde o início. Segue o canal de YouTube, acompanhe a gente no Instagram e compartilhe esse episódio com quem precisa ouvir que não está sozinho nesse processo. Quanto mais essa mensagem chegar, mais a gente fortalece a comunidade de artistas que querem crescer como profissionais e como pessoas. Muito obrigada por estar aqui desde o início. A gente vive numa época em que sucesso é medido pelo ritmo, pelo quanto você posta, pelo quanto você aparece, pelo quanto você produz. E quanto mais você cresce, mais o barulho cresce junto. Expectativas, oportunidades, pressão. E a pergunta que eu me faço repetidamente é: será que dá para construir uma carreira grande, artística, sólida, significativa, sem perder o seu centro no caminho? Sem perder a sua paz interna, os seus valores, quem você é como pessoa? Hoje eu estou sentada com uma pessoa muito especial, que construiu um nome muito grande e muito forte num nicho bem específico. Trabalhou em produções gigantes, chegou a palcos internacionais e mesmo assim, quem encontra com ele encontra uma pessoa muito humilde, muito conectada e muito centrada. Hoje eu estou aqui para entender como que isso acontece na prática. Do que se preserva, do que não se abre mão e como crescer sem se deixar levar pelo barulho. Biel, seja muito bem-vindo. A alegria de ter você aqui. Assim, Obrigado, amiga, pelo convite. finalmente a gente se encontra depois de tantas trocas, né, No mensagens, estúdio, no né? Na estúdio, dança tentando, mesmo. assim, marcar. E, assim, antes da gente aprofundar nas Sim, conversas e tudo mais, eu queria que você contasse pra gente quem é o Biel. sim. Como que você se apresenta? Pra quem Pra não quem te não, conhece. não me conhece. Uhum. Primeiro queria dizer que eu me senti super representado pela sua intro. O caminho do artista é muito difícil, né? Mas o Biel, eu sou do interior de São Paulo, não sou daqui da cidade de São Paulo, eu sou de uma cidade chamada Lençóis Paulista, uma Uhum. cidade muito pequena, de 70 mil habitantes, e foi lá que eu comecei a expressar minhas primeiras formas artísticas, né? Comecei a tocando teclado, não foi com dança, e aí a partir disso fui entrando no mundo da dança a partir do teclado. Porque eu conheci a Vicky Pires. Aham, aham. Vicky Pires também é Maravilhosa. de Fiz Lençóis aula. Paulista. Aham, Ela é incrível. Minha melhor amiga. E a família dela já tinha uma academia de dança. E aham. eu já tinha começado a praticar street dance na época, né? Só que eu não sabia dos estilos, não era uma academia que explorava tanto como é conhecida hoje as danças urbanas. E na Uhum. academia da Vicky já explorava dessa forma. E aí a Vicky Uau. me convidou pra conhecer e nunca mais parei. E foi lá que eu conheci o voguing, que é o que eu trabalho hoje. Então eu tinha acho que 13 anos. 13 anos, quando começou. Quando comecei. Uhum. Quando eu comecei a explorar o street dance, né? As danças Aham. urbanas dessa forma. O street dance é hip hop? O street dance na época que falavam, acho que era uma mistura, né? Eu lembro que Mistura. tinha passos de breaking, aí tinha um Aham. hip hop, aí tinha um videodance ali junto. Mas aí, na academia da Vicky, a gente olhava os estilos separados, né? Wacking, voguing, hip hop. Já tinha tudo Já isso? tinha tudo isso. Uau! Sim, Que coisa louca, porque antes, tipo assim, eu fazia aula com você, né? Pra sim. quem tá ouvindo, eu fiz aula com o Biel, eu apanhei muito. Assim, arms control pra mim é uma coisa, Acontece, é. tipo, meu Deus, que é isso? Você foi muito acolhedor, você foi Ai, muito obrigado. paciente e, como eu tinha falado, o que me chamou a atenção em você é Sim, que você é muito dedicado. sim. A gente falava sobre como você, tipo, acordava e ia dormir pensando em arms É control. assim. E antes da gente, tipo, entrar mesmo no arms control e Sim. como você chegou a se especializar, digamos assim, Uhum. vamos voltar pra, assim, pro começo. Uhum. Onde você acha que essa sua cultura
ser humilde, Sim. ser dedicado, como que isso acontece, tipo, De des raiz, né? de De raiz? raiz. Tipo, em qual cultura você cresceu? Como que era lá atrás? Bom, eu venho de uma família humilde, eu acho que eu nunca passei necessidade de alguma coisa. Meus pais sempre disponibilizaram tudo pra mim, então ensino, ao invés do dinheiro ir pra, sei lá, reforma da casa, ia pra ajudar no meu ensino, pra eu ter um futuro. Então eu tinha uma rotina bem de fazer teclado na segunda, aí na Aham. terça aula de dança, na quarta inglês, na quinta. Então acho que eles Hã, dedicaram muito pra eu dar certo, vamos dizer assim. Uau! Então, eu tenho um grande respaldo familiar, eles sempre me apoiaram, mesmo que acho que toda família quando fala que quer ser dançarino, né, Aham. fica meio: "Ai, será que dá dinheiro?" Mas eles sempre me apoiaram, em competições que eu ia, em apresentações, eles sempre estavam lá. Acho que isso faz muita diferença para uma criança, né, para um Uhum, adolescente ter uhum. essa estrutura familiar por perto. Hã, e em questão de escola também, né, meu pai e minha mãe sempre pontuavam para eu ser nota 10 assim. Então eu era muito nerd, vamos dizer assim. Então acho que até hoje isso repercute, na forma do meu ensino, né. Eu gosto de entender o que eu tô fazendo, eu gosto de entender quantidades, eu sou meio matemático. Aham, aham. Então acho que tudo isso agrega e tudo isso vem de uma base que foi construída pela minha família, de ter esse direcionamento de: "Não, você tem que ser nota 10. Quer ir na competição? Tem que tirar nota boa, não pode, sei lá, faltar da escola". Eu nunca fui de faltar muito, eu também não fui de gostar de faltar. Uhum. Então acho que essa estrutura familiar moldou a minha humildade, moldou eu saber eu querer alguma coisa e não ter possibilidade de ter. Então, querer crescer, né, esse: "Não, um dia eu vou ter dinheiro pra ajudar minha família, um dia eu vou ter dinheiro pra todo mundo viajar", sabe. Então acho que isso moldou também a forma como, eu pensava no futuro. Muito lindo. Eu acho isso, eh, muito inspirador, porque Sim. eu acho que, assim, o que eu fui entendendo ultimamente é Uhum. que a gente não consegue nada sozinho. Nada sozinho. E apesar de você precisar, eh, ter cuidado com você mesmo, Sim. se cuidar, digamos assim, ser uma pessoa que, eh, ser uma pessoa que consegue viver na sua própria pele e receber você mesmo como você é. E apesar disso, a gente precisa, seja família, seja amigos, seja qualquer Sim. coisa, Nós a somos atravessados, né, de sim, várias formas. a gente é um animal social, a gente Sim, precisa um do outro pra sim, crescer. Então eu acho isso muito lindo. sim. E como que foi, então era teclado, né, você começou. Comecei no teclado. E como que foi essa transição do teclado pra dança? Como que foi, digamos, com a família? Era uma coisa. Sim, a minha família, ela sempre foi muito artista. Meus irmãos eu tenho 2 irmãos mais velhos, Uhum. e eles faziam parte de um grupo de pagode, eu acho que é assim que Ah, se que fala, né, um legal. grupo de Aham, pagode. pagode. E aí todo domingo era a família reunida na minha casa, Uhum, churrasco e uhum. pagode. Então acho que a arte sempre esteve muito presente. E aí meu pai canta, já cantou na ópera da cidade, Uau! hã acho que ele canta mais, toca violão. Então eu sinto que por parte da minha família sempre teve essa vida artística muito presente, né, não foi algo que estava distante, eu tive que conhecer. Eu já desde que me conheço por gente, a gente sempre teve a arte muito perto. Então acho que os meus pais, principalmente o meu pai, ele queria me ver artista, e aí ele me colocou no teclado por isso, porque meus irmãos tocavam Hum, instrumentos musicais, uhum. ele tocava um instrumento musical, e ele achava que esse ia ser o caminho, né. Aham. Mas, a partir do momento quando eu era mais novo,
Meu pai também, ele sempre era muito assim, você tem que fazer muitos amigos. Muitos amigos, então ele sempre se preocupava se eu tinha muitos amigos ou não. E aí quando eu conheci a Vicky, foi match, né, a gente super amigos e tals, e ela me apresentou a academia, e aí é como se eu saísse de uma bolha e fosse pra outra, e fosse um hiperfoco, assim, né. Então eu tinha hiperfoco em teclado, algo que eu fiz em 5 anos, tinha gente que demorava 8 anos pra fazer o curso. Só que eu era muito mais hiperfocado, então eu ficava em casa treinando sem parar mesmo. Tipo, eu sempre gostei de arte. E aí, a partir do momento que eu fui pra esse hiperfoco da dança, deixei o teclado de lado. Saí do teclado, a Vicky saiu do teclado, eu falei, vou sair junto. Saí Ah, a do Vicky tec... também fazia. Isso, a Vicky fazia junto comigo. Aham, Foi aí que eu conheci ela e a gente foi pra conhecer a academia dela. entendi. E aí eu saí desse hiperfoco e falei, a Vicky vai sair, eu vou sair também, mesmo gostando, é algo que eu vejo que hoje eu gostaria de voltar a praticar. Só falta tempo, né? Será que você lembra Será? alguma coisa? Eu lembro algumas coisas, eu lembro. Mas. O que eu tava falando? Você estava falando que você deixou, Deixei tipo, o teclado, deixou o saí do teclado. teclado e fui pra dança. Uhum. Então eu acho que, como é arte, minha família olhou disso de uma forma, mas ainda tinha um quesinho ali, né? Sobre sexualidade, sobre. Hum. Ainda mais jovem, né? Criança, eu acho que criança e meninos que Uhum. fazem dança desde pequeno. Antigamente, muito mais, não sei se hoje em dia ainda, né? Uhum. Mas tinha um quê de, ai, tá fazendo dança? Então Ah. acho que tinha esse respaldo dos meus pais às vezes ficar com o olho, tá, vamos entender, né? Escéptico. Hã? Não, não é essa a palavra. É tipo, ainda não tinha É, certeza se isso era bom pra sim. você ou não. É, exatamente. Ficava Aham. um pezinho ali, mas eu gostava muito, né? Então eu Uhum. chegava em casa, continuava dançando, eu passava o dia inteiro no estúdio de dança. Uhum. Então quando eu vou no estúdio de dança, eu vejo pessoas que ficam lá o dia inteiro, eu falo, gente, eu já passei por isso. Aham. E eu acho que tem que passar, né? Sim. Tipo, fazer aula o dia inteiro e tudo mais. Hoje em dia eu não tenho mais Não esse tem uma pique. não. Você Mas já quando a gente começa, eu acho que é muito importante a gente ter esse intensivo, assim, né? De ficar o dia inteiro, de viver disso, basicamente, né? Uhum. Eu acho que a Nossa, nossa alma pede. sim. Nossa, eu imagino você dançando breaking. Tipo Meu assim, Deus do céu! Ainda bem que não tá filmado. tem vídeos? Tem, minha primeira apresentação foi no Clube da Cidade, que era esse lugar que eu dançava antes. Aham. O Clube Marimbondo chamava. E a primeira música que eu dancei foi, acho que Poker Face, da Lady Gaga. E era Amo. uma coisa meio terror, assim, então tinha Uhum. sangue, eu lembro até hoje que a gente passava sangue falso, eu era um vampiro, tinha capa de vampiro. Ah, mas era breaking hip hop, meu Deus, com 12 Aham. anos. E vamos voltar a essa questão que você falou sobre a sexualidade. Sim, Em que idade você, pra assim, família. pra família Foi recente, acho que foi 2 anos 2 atrás, 2 anos. anos atrás. Tipo, Aham. já era algo nas entrelinhas, só que Sim. tem que acho que tem que ter essa abordagem, né, tem que comunicar, eu acho importante Uhum. comunicar, então eu sinto que minha família já sabia desde Hum, quando eu era mais novo, já hum. houve algumas conversas, assim, com amigos meus, e aí eles me contaram depois, então eu sempre soube que eles sabiam, só que nunca tinha rolado essa conversa, né. Uhum. Então, há 2 anos atrás eu me senti mais à vontade para comunicar, acho que principalmente porque eu estava vivendo aqui em São Paulo, né, não Uhum. estava, no interior, e querendo ou não, no interior acaba sendo um pouco mais difícil, né, porque a gente tem poucas referências de pessoas LGBTs, pelo menos da minha Uhum. cidade eu conseguia contar no dedo É quantas mais pessoas. conservador. É muito mais conservador. Nossa, minha cidade é bem conservadora. Então, eu acho que acaba ter poucas referências até para os pais, né, para as famílias mesmo, de ver pessoas LGBTs na rua circulando ou com trocas de afeto. Eu acho que hoje em dia, principalmente aqui em São Paulo, né, que é muito grande, Aham. a gente vê muito mais essas trocas de afeto e acaba se familiarizando muito mais, né, então acaba tendo outro olhar para isso. Eu acho que no interior era um pouco mais difícil, então eu sempre me resguardei e ainda não fazia terapia na época, então não entendia muitas coisas, né? Uau. Então acho que eu colocava isso em outro lugar, né? Até me entender como pessoa e falar, não,
tá tudo bem, né? Aham. E aí, acho que foi uns 2 anos atrás que eu me assumi, mesmo sabendo que eles sabiam, mas falei. E foi, eu acho Falou. que no dia do meu aniversário, que eu falei: "Ah, eu acho que E como não que preciso mais". foi? Fui muito bem acolhido, muito bem acolhido. E eu acho que, principalmente por eu já estar construindo uma carreira, fica um medo menor por parte Uhum, deles, de tipo, ah, vai sofrer pela sociedade. Será que vai ser aceito no emprego? Ah, uhum. sei. Porque eu acho que meus pais eles são muito mais velhos. Eu acho que meu pai tem 70 anos, minha mãe tem 65, então eles têm um Uau. olhar bem mais old school, vamos dizer assim, né? Uhum. Bem mais conservador, mas por eu estar numa rotina de trabalho, eles ver que eu tô crescendo, eu acho que eles olharam isso de uma outra forma, sabe. E a Uhum. minha dança é uma dança LGBT, que é a PN+, né. Aham. Então, querendo ou não, faz Vamos parte. eu queria você falou muitas coisas interessantes, Sim, guarda essa coisa da terapia com sim, legal. isso que a gente vai falar, Sim, mas vamos voltar um pouco atrás, para você contar primeiro como que você achou o Arms Control, que você se sim. especializou, e para quem não sabe o que que O é que que é o Arms Control? e como você descreve? Sim, eu conheci o Arms Control por pessoas que já estudavam o voguing na academia da Vicky, na Uhum, academia da família da Vicky, uhum. que era Estúdio Impulsos, o nome. Aham, Só aham. pra não precisar falar, academia da toda hora. Hã, então eu conheci o voguing a partir de pessoas que já estudavam, né, a Vicky já estudava wacking, aí tinha o Victor Garcia que já estudava voguing, e aí eu lembro que eu entrei e teve um espetáculo, a gente chama espetáculo, né, hoje em dia, aqui em São Paulo tem um outro nome pra isso, mas é tipo a última é Sh tipo o show da academia. Show de final de É ano, isso, o show de assim? final de ano. E aí, eles convidaram a Fran Manson, que a Fran mora em Bauru, né. E Bauru é do lado de Lençóis, é tipo Uhum, 30 minutos, né. uhum, Era a uhum. nossa São Paulo. Aham. Então a gente pra tudo ia lá, festa, tudo. E aí era o polo da dança do interior, né. E eles eram muito amigos, a Vicky, os irmãos da Vicky treinavam na Sigma. E a Fran foi, levou um solo improvisado de Voguing, e era a música Have You Been, da Rihanna. Aham. E Where aí eu lembro have you até been? hoje que ela tinha um óculos, ela tirava o óculos, ela fazia um monte de caixas, linhas, e eu falei: "Meu Deus", foi aquele o primeiro choque. Eu já vi as pessoas treinando, mas eu acho que não vi um choque de tipo, acho que vi uma curiosidade, mas quando você vê num palco, né, você fala: "Meu Deus, é isso que eu quero ser". E aí a Uau! partir disso eu fui pesquisando, né. Então aí eu encontrei o Javier Ninja no YouTube, que é Uhum, um ícone da cena ballroom, que é a cena que o Vogue faz parte, uhum, e eu lembro de copiar. Então eu abria o YouTube e ficava copiando o que ele fazia, né. O uhum, voguing, o Arms Control principalmente vem do voguing, ele é um uhum, dos elementos de uma das vertentes do voguing. No voguing nós temos 3 vertentes, né. uhum, Nós temos a primeira forma, que é a forma que tem, referências, egípcias de poses, tem referências de poses militares, então uma postura mais militar com marchas, tem referências servir de um garçom, né, uhum, então traz essa elegância também. Aí nós temos a segunda forma, que é mais pautada em flexibilidade, alongamento, linhas, caixas, rotações, e temos a terceira forma, que é sobre a forma feminina de fazer, né, o jeito que as mulheres trans dançavam, essa forma mais destacada de linhas, poses, então acentuando mais, unhas, quadril, peito, então mais essa feminilidade. O Arms Control que eu utilizo, ele vem da segunda forma, né. Então nós temos a primeira forma, a segunda forma, teve um momento que eles falaram: "Tá, o que que tá acontecendo aqui? Tá tendo a velha forma e a nova aham, forma". Então a gente tem o Old Way, o New Way e o Vogue Femme. E uhum. aí o Arms Control ele vem dentro do New Way. Então ele vem com essa estética de elegância, de linhas, de precisão, caixas, rotações, é algo mais geométrico, né, Geométrico. algo para quem gosta de matemática. Uau! Eu me identifico muito com o que você falou, que você, tipo, viu e falou: "É aquilo que eu quero". Sim, Porque eu foi da lembro mesma forma que você. sim, foi da mesma forma. Primeiro que eu sempre amei dançar, mas eu tinha as minhas questões com a minha insegurança, Sim. tal, nunca fui muito consistente, na minha Uhum, infância, uhum. mas,
Um dia eu vi um vídeo de uma dançarina que me chamou tanto a atenção e era como que eu olhei pra ela e falei, é a versão que eu queria ser que eu nunca sabia que existia. Sim. Tipo, então eu sei como que é você ver uma coisa e você se apaixonar. Sim. E, tipo, entender, eu quero isso pra mim. Tipo, eu sinto É amor à que... primeira vista, Amor né? à primeira vista, que você se identifica com aquilo e você, é, tipo, até acha que não é por acaso que você Sim. encontrou isso na sua vida. Então, eu acho Uhum. isso incrível. E parece que aconteceu pra eu estar naquele momento assistindo aquilo pra hoje eu estar aqui, sabe? Sim, Tipo assim, tudo uma força corroborou pra isso. divina. De família, do meu pai ter colocado eu no teclado eu conhecia a Vicky, tinha uma academia que já conhecia a Fran, Aham, e aí a Fran tá lá quando eu entrei, poderia entrar 6 meses depois e não ser a mesma coisa, sabe? sim. E a Fran, você estudou com ela também? Com Eu ela? fiz um workshop com ela em 2020, antes de 2020, 2019, por aí. Uhum, Eu acho que foi nessa época. uhum, Até lá, desde 2013 que eu comecei na academia, no Instituto de Impulsos, até 2020, até 2016 principalmente, eu treinei por conta própria. Então a gente tinha um grupo, né? O primeiro grupo que eu fiz parte foi o Off-Ball. O Off-Ball. 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 O Off-Ball, ele era um grupo para menores, né? Tipo um grupo júnior. E a Aham. gente era focado em competição. Então a gente ia pro meeting, que era uma competição muito grande na época. E aí do off-ball a gente foi crescendo, então algumas pessoas selecionadas era como se fosse vários grupos por idade, só que tinha um grupo que era o auge, né? E aí tinha o off-ball, que era o júnior, tinha o assim, Magnum, eu acho, que era o adulto, vamos dizer assim, e tinha a Sensação Urbana, que era o carro-chefe. Uhum. E aí, eu sempre quis fazer parte da Sensação Urbana, né? Aham. E aí eu fiz parte pela primeira vez, primeiro, né, do Sensação Urbana Júnior, Aham. e aí depois eu subi pro Sensação Urbana. No Sensação Urbana, cada um tinha um estilo de dança. Então eu vi que era do Wacken, a Val era do Dance Hall, eu era do Voguing, aí tinha o Victor Garcia, que também era do Vogue, mas também tinha o Estileto na época, né, o Uhum. Rios. O Rios. Aí tinha várias pessoas, Locking, e aí, daí, a gente sempre foi treinando juntos, né? Então a gente ia pra competição, só que cada um tinha seu estilo, então cada um treinava por conta própria. A gente chamava eu e a Vicky, que o Wacken e o Vogue tá ali perto, né? A gente treinava junto, dava aulas disso, tinha uma semana de aulas que cada aula era um estilo. Então eu acho que eu sempre fui muito autodidata, né? Eu nunca fui de ir em aula aprender. Eu sempre fui de sentar, ver o vídeo, copiar e falar, legal, vou colocar isso na minha coreografia. Nossa, que tudo. E essa... Tipo, quais estilos você fez antes e quanto tempo demorou pra você entender? Tipo, foi assim, Sim. você largou tudo e É, focou só nisso? eu acho que o primeiro que veio nessa estética geométrica foi o touching, Uhum. que é no off-ball mesmo, a irmã da Vicky, a Camila. Ela me montou um solo, e aí tinha, que eu lembro até hoje, o solo. Aham. E aí aquilo eu já comecei a me apaixonar, então acho que foi uma coisa ligada à outra, mas eu nunca tive esse interesse pelo touching. Não sei. Uhum. Era algo com conexões, não sei, não me familiarizava tanto. Eu via uma essência no voguing, que eu acho que vem até por ser LGBT, eu já me reconhecia ali, né? Já Uhum. falava, Algo nossa, eu posso interno. eu posso mostrar minha feminilidade e estar elegante, estar poderoso, né? Ao mesmo tempo. Ahn, e aí eu acho que veio o touching, aí o wacking eu comecei junto, acho que o wacking veio até antes Uhum. do voguing, Uhum. e aí eu gostava muito de house. Olha, Gostava muito de house. bem Bem diferente, mas diferente. agrega... Nossa, Agrega house igual, né? é uma das coisas, é uma das melhores É aulas que muito eu já... gostoso, né? É muito gostoso. Eu acho que é bem sociável, então dançava bastante house, e aí eu lembro que teve uma seletiva Uhum. interna pra Uhum. gente ir pra uma competição. E aí cada pessoa teve que montar 1 minuto de coreografia. Isso pra gente era super diferente, né? A gente não tinha essa prática, a gente tinha Uhum. mais a questão de ir fazer aula e acabou. Aí a gente teve que mostrar 1 minuto de coreografia, então o legal era que na Estúdio Impulso a gente era incentivado
a criar o nosso também, né? Uhum, Era uhum, incentivado a gente estar construindo o nosso para agregar no grupo, ao uhum. invés do professor chegar e dar tudo, Sim. né? Então, teve essa seletiva, eu fui pra seletiva, levei House e Voguing, e aí eu acho que foi a primeira vez que eles me viram no Sony Vogue e falaram: Meu Deus, tem algo aqui. Aí eu ganhei meu Uau! primeiro solo, aí fui competir no meeting, ah, e aí várias coisas. Você já tinha uma presença, você Sim, já mas eu era escondidinho. é? Tipo assim, eu sempre fui de Você ficar você só coado. queria, É, digamos assim, explorar o seu e e não queria mostrar pro não povo, queria eu queria mostrar. dançar porque era o que eu gostava mesmo, né, era algo Uhum. que, não sei, eu nem entendia na época. E aí o momento que eu mostrei eu já estava meio que preparado, eu já estava treinado. Aí eu falei: "É agora". Uau. Sim. Às vezes a gente tem que passar por muitas coisas que é menos o que a gente gosta, mas aí, em algum momento a gente vai encontrando o nosso e É, e eu voltaria a treinar house, quando eu fazia parte, de grupo de competição dançando, né, uhum. parte do elenco, eu teve aula de house com o Marcelo Negão, incrível, 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 muito maravilhoso. muito bom. Relembrar, né, parece até uma nostalgia de Sim. 12 anos atrás. Aham. Então, quando eu faço aula, eu falo: "Nossa, acho que eu devia fazer mais aula", mais por dançar, né, eu acho que quando a gente entra para o profissional da dança, a gente para de fazer aula por gostar e começa a fazer para se profissionalizar, né. Profissionalizar. Então acho que eu sinto um pouco falta disso também. Sim. Então, falando disso, como que era essa época pra você, emocionalmente, assim, mentalmente falando? Sim. Do tipo, porque a gente, assim, tem que treinar, 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 Uhum. treinar, que pra você eu tô ouvindo que você fala: "Ah, foi sempre uma coisa Sempre que, tipo gostei. assim, sempre gostou e Era passava esforço, horas e né. a cabeça, assim". Eh, como que foi pra você esse processo até você se profissionalizar? Então, até 2016 eu treinava por conta própria, junto com a Vitória, junto com pessoas do Estúdio Impulsos. E aí, em 2016, eu tive uma lesão, que eu rompi meu menisco, Hum, dançando, então muito dançando. importante a gente se cuidar, Aham. né. E eu acho que no Vogue a gente tem um passo muito conhecido que é o dip, né, Deep. que a gente Uhum. dobra a perna, e aí eu fazia de qualquer jeito, né. Nossa, só de imaginar, Eu meu acho Deus. que por isso que é importante a gente conhecer a cultura, né, e se fazer presente na cultura, né. No interior não tinha a cultura que o Vogue faz parte, que tem Uhum, as balls, que são os eventos, e aí a gente tem esse contato mais apropriado uhum, do estilo de dança, ao invés de utilizar ele no estúdio, né. uhum, Entender como que isso pode ser utilizado no estúdio de uma uhum. forma segura. Então eu Segura. sinto que eu fazia de qualquer jeito. Vou fazer dip, vamos explorar a forma que dá certo, né. Aham. Então eu via as pessoas fazendo e tentava. E aí numa dessas vezes acabei que eu rompi meu menisco. Fiz uma cirurgia em 2020 só, mas em 2016 isso aconteceu e falei: Uau! "Ai, vou parar de dançar, vou pra vida acadêmica". E aí os pais já ficavam nisso, né, de: "Ai, vai dar certo a dança?". E aí o povo da escola também, os professores: "Você vai fazer o quê?". Todo mundo fazendo algo acadêmico, e aí eu ficava: "Ai, será que eu vou pra dança? Será que eu tenho que fazer faculdade de dança?". E aí eu Uau! gostava muito de outras coisas também, então eu falei: "Não, acho que eu vou tentar medicina, farmácia, área da saúde". E aí eu o que que eu estava falando? Qual que é S a pergunta? A pergunta era como que foi pra você esse processo de treino mesmo, de Ah, tá. estudar, de Sim, sim. Aí eu sinto que até 2016 eu fiquei muito focado nisso, muito, fazendo porque eu gostava, então eu chegava, eu queria improvisar, eu via encontrava pessoas no YouTube diferentes, então eu me sentia inspirado, eu acho que sempre me fazer inspirado inconscientemente, porque não era uma coisa consciente, me fazer inspirado inconscientemente me motivava, Uhum. e não sei, eu acho que é algo dentro de mim, o Arms Aham, Control. Todo mundo que me conhece fala que eu sou Arms Control puro, né. aham. Acordo pensando nisso, vou dormir, como você disse, pensando nisso. Então, até 2016 eu tive esse foco muito forte. Depois de 2016, saí, falei: "Vou Saiu. sair", parei de dançar, mas parei de dançar pra competição. Em casa eu dançava.
Sim. Ou seja, nunca parou de fato. Isso, em casa eu dançava, colocava música, eu dançava porque é a nossa forma de se expressar, né? Uhum. Às vezes não tem como falar, às vezes tá triste, às vezes tá feliz e quer dançar. Então, eu sempre continuei, de uma Sempre continua. forma sem um peso, natural, sabe? Uhum. Eu acho que hoje a gente, principalmente, às vezes quem entra um pouco mais tarde, eu entrei muito novo, né? Uhum. Fica com o peso de preciso ganhar dinheiro. Então eu não tinha isso, pra mim eu não ia ganhar dinheiro com isso. Tanto que eu saí da dança pra ir estudar, fazer cursinho pra Uhum. entrar na parte acadêmica, né? Uhum. Que eu entrei também. Entrou. E aí, eu acho que não ter esse peso fez eu olhar de uma outra forma o Arms Control e sempre continuar dançando e não levar isso como tá, 6 horas dançando, meu Deus. Tipo, tinha época que eu ficava 6 horas dançando, ligava em videochamada com pessoas que eu conheci na cena ballroom e ficava 6 horas dançando junto, bebendo. Tipo Uau! assim, um rolezinho, assim, né, internacional, meio que por videochamada. Mas nunca foi um peso, sempre Nunca foi foi um peso. muito gostoso, Uhum. né. Hoje eu tenho menos esse treino, acho Aham. que como eu já treinei tanto, eu Aham. acho que eu sou mais da área da pesquisa hoje, então eu sou muito de anotar, de analisar, eu acho que é um outro tipo de treino, e antes era prática, muita prática. Muita prática. É, Então, 2000. eu vou assim, né, vum, vum, vum. Sim! Dá A pra. cabeça. É, Deu uma pra linkar? imagem do que acontece lá. Tudo Sim. gavetas, coisas, Volta, abre. sequências. É, eu acho. é, eu acho que o que você. O que faz muito sentido é quando você faz uma coisa porque você não tá tentando provar nada pra ninguém. É, eu acho que Tipo, era é uma isso. coisa. É você. Exatamente, exatamente. É você. E eu acho que isso é o que a gente precisa, às vezes, lembrar. Que a gente não faz as coisas pros outros. Sim. Tipo, a gente sim precisa um do outro, Sim, mas a gente tem que achar o que é mais autêntico, o que sim. tá dentro da gente. Não é uma validação Não é externa, uma né? validação externa. Sim, eu acho que isso também é bem difícil de lidar, né? Uhum, Principalmente com as redes sociais. uhum. Mas, como eu vim das danças urbanas e tinha esse lado de competição, Competição. eu acho que a competição ela é muito boa, mas também tem altos e baixos, né? Então, ela é muito boa porque quando você tá competindo, você quer ganhar primeiro. Uhum, Você quer ser o melhor. Então, uhum. isso te impulsiona de alguma forma. Sim. Né? Então, acho que estar no âmbito de competição me levou a treinar com uma outra convicção, Uhum. com uma outra vontade. Eu não tô Sim. treinando, não, eu tenho uma competição, tenho que montar um solo, tenho um prazo. Então, eu acho que isso dá contra quem que eu vou competir? Ah, deixa eu analisar essa pessoa. Eita, tá, ela é boa, tá? Então, eu acho que eu sempre fui de analisar. Então, eu acho que Uhum. essa questão da competição foi muito importante para dar um salto. Uhum. E até hoje, né? Na cultura ballroom que eu faço parte, as balls eu batalho contra outras pessoas. Então eu Uhum. vejo com quem eu vou batalhar e falo, nossa, essa pessoa é muito limpa, deixa eu treinar a limpeza. Porque se eu for batalhar com ela, fudeu, né? Tem que fazer Entendeu? o homework. Entendeu? Então eu acho que a competição me moldou muito também nessa crescente esporádica, vamos dizer assim, mais acentuada. Aham. Ao invés de, tipo, eu ficar cômodo, vou treinar aqui um pouquinho, sempre fui, não, quero ser o melhor. Então Só tinha melhor. competição nacional, né, no meeting, mas também Uhum. tinha competição na cidade. Então tinha os outros estúdios de dança que também dançavam Vogue, algumas pessoas, que aí tinha a mostra da cidade, aí todo mundo ficava rival. E eu gosto desse Dá âmbito. uma Dá emoção. um negócio, né? Sim. E eu acho que isso também junta a gente, né? O grupo mesmo, forma Uhum. uma família, vamos dizer assim. Porque a gente Sim. acaba vivendo muito tempo junto, então a gente torce um pelo outro, então a gente fala, não, você vai ganhar esse solo. Uhum. Não, o seu duo, vamos treinar. Nossa, então a gente começa a crescer juntos. Eu acho que isso é importante também, acho que a maioria das danças são danças sociais, né, Sociais. criadas socialmente, então eu Uhum. acho que esse é um pilar muito importante em todas as danças. Uhum. Que não é tão comunicado, que é mais técnica, né? Uhum. Mas eu acho que isso tá ali junto e a gente precisa olhar, né, pra isso também. Sim. Uhum. E você diz que quando você se lesionou, Sim. você passou horas com pessoas
treinando com pessoas que você já conhecia. Como que foram esses vínculos? Aonde você Sim, criou essas quando eu me amizades? lesionei, eu parei de dançar no Uhum, estúdio uhum, Impulsos, e falei: "Vou parar de dançar". Tipo assim, hip hop e outras coisas, né. uhum, Hã, aí fiz cursinho, entrei na faculdade, passei em farmácia na UEL, em Londrina, e uhum. aí teve a pandemia, 2020. Eu entrei em 2020. Aí eu voltei e falei: "Ai gente, não é isso". Aí a Vicky me chamou pra criar um solo pra ela. Pra uma competição, alguma coisa que ia ter. Aí eu falei: "Vou criar". Criei pra ela, não sei se ela usou, nem lembro, mas aí eu falei: "Nossa, é isso". Tipo assim, não é o mundo acadêmico. Eu dei uma afastada mesmo pra me reencontrar, e Uau. aí reencontrei e falei: "Não, vou fazer a cirurgia". Aí me lesionei em 2016, só fiz cirurgia em 2020. Fiz cirurgia e aí falei: "Pai, vou trancar a faculdade. E se não der nada certo, eu volto pra faculdade, né". Fiquei 1 ano aqui em São Paulo, falei: "Não, é isso que eu quero fazer". E aí, em 2020, quando eu fiz essa cirurgia, voltei mesmo pra dança, eu falei: "Vou mudar pra São Paulo", principalmente porque tem uma cena ballroom em São Paulo, né, que é uma das maiores Uhum. do Brasil. Então, vou entender como isso funciona, né, vou entender como funcionam essas questões de houses dentro da ball, né, o que que é isso? Eu era muito leigo, eu nem sabia que tinha. Então eu treinei 7 anos sem saber que tinha cultura ballroom aqui no Brasil. Então eu Uau. cheguei já com 7 anos de experiência e com muito treino, né, porque não era algo difícil pra mim treinar. E aí, comecei a pesquisar e aí teve um dia que abri o Instagram e estava tendo uma live de uma pessoa muito importante pra mim, que é a Faye, a minha mother, hoje em dia. Uhum. E aí ela estava tendo essa live e eu amava os vídeos dela. Ela tinha uma outra questão no Arms Control, não era algo limpo que todo mundo fazia, robótico. Uhum. Ela trazia o contemporâneo porque ela é do contemporâneo. Uhum. Ela trazia uma outra forma, com texturas, tudo aquilo que o contemporâneo fala sobre, né? Quebra de tempo, não olhar pra música e depois volta pra música. E aí, entrei na live, batalhei com ela, que era aniversário dela. Aham. Aí ela falou: "Ai, eu amei te conhecer", tudo em inglês, nada. Aí eu falei: "Meu Deus", praticando, né. E aí eu mandei mensagem pra ela, falei: "Vamos treinar um dia?". Aí ela falou: "Vamos", aí treinamos, né, uma coisa bem de boa, improviso, 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 ela deu uma olhada em mim, aí eu falei: "Ah, não conheço a cena ballroom daqui do Brasil, mas vou me mudar pra São Paulo, e tô tentando conhecer um pouco mais, né, as houses, quais são, não sei nenhuma". Ela falou: "Eu faço parte da House of Revlon, que é uma house mainstream internacional, tem o capítulo aí no Brasil, né, tem pessoas que são da House of Revlon, posso te apresentar, e se você quiser eu posso ser sua mother". Aí eu Uau. falei: "Meu Deus". E ela é de Londres, aí a gente sempre teve esse contato. Como estava no meio da pandemia, a gente ligava todo dia. Uau. Todo dia. E ela já tinha outro filho, que é o Trail, de Paris. Então ligava eu, ela e o Trail. E aí ele era o meu irmão mais velho. Toda essa questão, essa simbologia que é um afeto mesmo, né? Acho que entra em camadas por ser figuras familiares no âmbito LGBT, às vezes entra em camadas que a gente não teve na nossa família. Então a gente sente um acolhimento de uma forma diferente, sabe? É é é como criar uma comunidade, Isso, é uma família mesmo, uma né. É uma família. família. É a sua família, só que não sendo de sangue, né. Então eu Uhum. vejo ela como minha amada mesmo. Teve época de eu estar aqui em São Paulo, às vezes, não conseguir algum trabalho, alguma coisa e ter que pagar o aluguel, ela me mandava valor de aluguel, de Uau. fora do Brasil. E aí acaba tendo um outro peso de tipo, ter questões familiares, ligar pra ela. Ter Uau. questões então acho que é um acolhimento mesmo. Não só com ela, mas também com a minha mother daqui do Brasil, que é a Makayla. Então eu acho que na ballroom tem muito esse acolhimento, e esse olhar de afeto para pessoas LGBTs, porque na sociedade a gente acaba Uhum. um pouco longe do afeto, né. Sim. Mais uma vez outra, digamos, Link, né. não, tipo um exemplo de Sim. como que é importante a gente ter as pessoas certas do nosso Nossa, com lado. certeza, faz total diferença. E como que esse vínculo com a sua mother, Sim. eh, te fez receber oportunidades ou crescer ou Eu
Eu acho que eu sempre fui, eu não sei, era algo que vinha, eu não sabia explicar. Então, como eu já assisti muito vídeo fora do Brasil, eu tinha referências fora do Brasil, Uhum, né? E o nível fora do Brasil é muito alto. uhum. Então, eu fui treinando esses 7 anos até 2020. Aí, 2020, entrei pra House of Revlon, conheci a Faye, conheci a House do Brasil. Já tava sendo prospect, que é tipo assim, ali na família, mas conhecendo pra ver se vai fazer parte. Eu só fui apresentado como membro da House of Revlon aqui no Brasil em 2022, então eu fiquei 2 anos cozinhando ali. Uhum. Mas em 2021 eu já tava, tá, quero ir competir fora do Brasil. Mas é caro viajar pra fora do Brasil, né? Uhum. E aí eu fiquei meio que entendendo isso com a Fei. E a Fei falou: não, se você vir pra Londres, você fica aqui comigo em casa, você não precisa pagar hospedagem. Eu falei, nossa, menos muito dinheiro aí, né? Que hospedagem eu acho que é uma das coisas mais caras Uhum. pra viajar fora do Brasil. E aí, ah, comunicando, falando com meu pai, aí a gente falou. Aí meu pai vai nas minhas, né? Aí ele falou: não, vamos fazer um empréstimo. Aí a Que gente fez de fofo. empréstimo pra pagar a viagem. E aí eu fui a primeira vez em 2022 para fora do Brasil, e aí que eu comecei a ter esse contato mais forte, com a cultura fora do Brasil, né? E aí eu dei workshops em Londres, dei workshop, acho que foi só em Londres, em 2022. E aí foi começando a se escalonar de uma outra Uhum. forma, né? Uhum. Porque o meu público, principalmente, é um público internacional. Porque eu acho que eu mirei nele primeiro. E agora eu tô mirando no nacional. Entendi. E quando você diz o seu público, como que eh, você trabalha só com workshops? Com quais são os seus canais de Eu tenho turmas. turmas? Turmas online, Uhum, principalmente porque são turmas internacionais. uhum. Então, hoje em dia, eu tenho 13 turmas, de 1h30 cada aula. E aí, cada turma tem 5 pessoas, algumas tem 2, algumas tem 7. Então, é muito esporádico, porque as turmas já foi se realocando. Então, algum entra nessa, aí uma turma fecha, abre outra turma. Então, desde 2023, Uhum. eu tenho turmas. Eu comecei com 2022, só que aí eu tinha, sei lá, 7 alunos particulares. E aí era a agenda toda cheia, só que uma pessoa em cada ponto, então acabava que não escalonava tanto monetariamente, né. Aí eu fui pensando, eu falei: "Ai gente, mas que medo abrir turma, eu nunca dei aula de turma". E aí em 2023 abri a primeira turma, deu super certo, e aí hoje eu tenho 13 turmas. Aí eu tenho essas 13 turmas, dou aulas particulares também, Uhum, hã, meu foco é principalmente online, uhum. mas agora eu tô dando mais aulas em grade. Eu acho que essa visibilidade que eu trouxe para o Hermes Control fez o estilo virar uma das opções para os estúdios, para os eventos também, né. Sim. E falando de visibilidade, Sim. como que como que é essa sensação de ser visto, de começar a crescer, das pessoas começarem a notar quem você é, muitos seguidores, os seus vídeos Sim, viralizam. Como que você lida com tudo isso? Porque às vezes eu falo: "Nossa, você tem que, saber manter os seus pés no sim, chão e saber também que tudo é questão de fases, né. Às vezes a gente tá ali, a gente tipo sim. Eu acho que no começo eu me vislumbrava muito com a quantidade de views e likes. Então isso era uma chama pra mim. Uhum, Só que isso não foi suficiente para eu continuar produzindo. Eu acho que tinha que ser algo natural meu, né. Então eu começava a produzir, 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 aí começou a bombar, bombar, bombar. Aí eu comecei a ter mais alunos, e aí eu vi que o dinheiro vinha por causa disso, né, por causa dos alunos. uhum. Aí eu comecei a focar mais nos alunos, hã, e aí a partir de um momento, eu não quis mais fazer nenhum vídeo. Aí eu falei: "Ai gente, não sei, por que que eu tô fazendo isso?". Eu acho que eu perdi um pouco essa conexão entre o porquê de fazer o vídeo pra ganhar alunos, pra que eu tô fazendo com os Hum, vídeos? Só hum, produzindo vídeo? Só hum, gravando? Gravar uhum. por gravar? Então eu não estava me conectando tanto. E aí eu acho que quanto mais eu fui ganhando alunos, menos eu fui postando. Então, hoje em dia eu posto mais porque meus amigos ficam me falando e por experiências, né. Teve trabalhos que chegaram por conta de vídeos que chegou nessa pessoa. Eu falo: "Ó,
Meu Deus, que incrível. Deixa eu fazer uma aula com você? Ai, vem coreografar tal coisa? Alunos. Alunos, isso. E aí isso escalonar para trabalhos internacionais. Então eu percebi que os vídeos hoje em dia têm um outro propósito. Aham, Algo que eu não entendia 4 anos atrás, aham. por exemplo. Então antes eu fazia só por fazer, e aí comecei a ganhar seguidor, e aí acho que em 2023 já, metade do meu público do Instagram era dos Estados Unidos, não era nem do Brasil. Uau. A maior parte do meu, acho que 40% do meu público era Brasil. O resto era fora do Brasil. Eu falei, gente, eu Uau. tenho que começar a falar inglês e inscrever em inglês nos stories, o que eu tenho que fazer? E aí, acho que isso conectou muito com o olhar internacional que eu tive antes, Uhum. mas não sei, acho que sempre foi meio estranho pra mim, porque eu não tinha ido pra fora, porque eu falava, tá, mas meu público, eu tenho que ganhar dinheiro no Brasil, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer isso? Então, eu sinto que é algo que eu comento em terapia, né? Uhum. De entender o porquê eu estou fazendo vídeo, Uhum. entender que meu vídeo também é parte do meu trabalho. Antes eu Hum. fazia só por hobby, só pra Uhum. ver como ficava, Uhum. só um portfólio, mas hoje é um portfólio profissional, né? Sim, Então, acho que pega para um outro âmbito também. sim. Mas o tempo ajuda, né? A O tempo entender. A ajuda. gente se perde, a gente se afasta, aí volta com um propósito. Sim. E também a gente se acostuma, né? É, Ou não? não. Não. Eu não me acostumo. É, eu não me acostumo. Acho que agora, principalmente de podcast, de entrevistas, Aham. é tudo novo pra Tudo mim. novo. É, E como que você, quando você fala eu me afasto, é. o que te ajuda nesses momentos de se afastar? Ficar em casa, Netflix, pessoas por perto, amigos. Eu tenho poucos amigos, né? Eu tenho muitos colegas de trabalho, tenho conhecidos, tenho pessoas que eu troco, mas amigos mesmo que a gente compartilha da vida, que sabe dos meus segredos, que a gente compartilha angústias e sonhos, são poucas pessoas. Então, eu prezo em eu já fui mais de sair, muito rolezeiro, mas Uhum. hoje em dia eu tô muito mais recatado do lar. Sabe, de tipo assim, prefiro uma Netflix, prefiro pedir alguma coisa pra comer gostosa, Uhum. esses momentos sociais mais caseiros mesmo, do que às vezes dá uma vontade de sair, alguma festa importante, algum show, alguma coisa assim, mas eu acho que eu sou muito de resguardar minha energia Uhum. pra durante a semana eu tá bem. Uhum. Isso é super importante, tipo, porque a gente tem uma ilusão de que tudo tem que acontecer, Sim. e tudo acontece rápido também. E, não, É, e onde tá aqueles momentos de pausa que você reflete, que você olha, o que que eu fiz aqui de errado? Por que que sim, isso tá total. se repetindo? Sabe? É, Como que eu posso ser melhor? e eu acho que difícil isso é eu acho que difícil. Eu acho que sozinho isso é difícil. Sozinho é difícil. Então, eu acho que a partir do momento que eu entrei na psicanálise, eu comecei ela fazia perguntas pra mim que eu nunca tinha feito pra mim. Aí eu começava a pensar, abria o bloco de notas, refletia sobre aquilo, e aí falava, às vezes isso é por causa disso. Então, eu acho que no começo mesmo, quando eu comecei a bombar, quando eu estava em São Paulo, eu queria conhecer, queria sair em todas as festas, sair quinta, sexta, sábado, domingo. Uhum. Não dava tantas aulas, ou às vezes dava as aulas e aí, né, processos, aí perdi a aula, perdi o horário de aula. E Hum. aí entender responsabilidade. Entender, aí na psicanálise a gente comentava, tá, mas isso é legal pra alguém que tá te contratando? E aí eu comecei, tá, vamos criando uma maturidade, porque na época eu tinha 21 anos, Uhum. 21 anos comecei a dar aula. Uhum. E quando eu dava aula em estúdio e na minha cidade com pessoas conhecidas. Então eu sempre tive esse, tá, vamos entender online, turma, medo, isso que tem. Então eu acho que entender esse processo de mudar para uma cidade, de querer ser visto, e aí, tá, vou sair. Tá, vou entender o que isso repercute na minha semana. Tá, deixa eu olhar pra isso. Tá, por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu preciso dessa validação, né? Eu quero sair pra curtir, eu quero sair pra conhecer pessoas, eu quero sair pra. Qual é o propósito? E aí, Uhum. hoje em dia, eu percebo que eu preciso me resguardar mais, mas eu já Uhum. tive a fase de quero ser visto, quero fazer tudo, vou pro after, vou pra depois do after, Sim, sabe? Hoje sim. acontece, mas com menos frequência. Com menos frequência. Sim. Você já criou uma base interna
Eu coloco minha energia em outro lugar, eu Você acho. coloca... E como que isso, é, na prática, acontece? Você tem rotinas? Você segue algum tipo de, Hum. é, sei lá, espiritualidade? Sim, eu cresci em berço católico, Católico? sim, fui batizado. Aham. Hã, e aí eu me mudei pra São Paulo. Eu já morei em 4 casas aqui em São Paulo, 4 apartamentos. Uau. E aí o meu terceiro apartamento, que foi o antes desse, que eu tô agora, eu morava do lado de um terreiro. E Uhum. aí eu nunca tinha ouvido falar, acho que no interior tem muito menos, hoje eu volto pra Lençóis e nem tem nenhum terreiro. Mas aí eu ouvia sempre um batuque e falava: "Gente, curiosidade, acho que um dia eu quero entender, né, um pouco mais". Aí eu já começava a pesquisar no TikTok, no Instagram, entender sobre. E aí um dia eu falei: "Vou". Aí eu desci, fui numa gira, morrendo de medo, falei: "Meu Deus", né, pra quem é católico, acho que a igreja acaba colocando esse peso, né. Aham. E aí fui e foi incrível, incrível, saí muito leve, falei: "Nossa, quero voltar". E aí a Uhum. partir disso não parei mais. Isso foi acho que eu tô no terceiro ano, Uhum. então foi há 2 anos atrás. Então, hoje eu me considero um umbandista, Uhum. faço desenvolvimento mediúnico, cuido da minha espiritualidade, mas foi muito doido porque eu me mudei pra essa casa e a partir do momento que eu conheci esse terreiro, já a gente já começou a falar: "Vamos mudar daqui?". Então pareceu que eu fui pra lá só pra conhecer esse lugar que eu tô até hoje, Uhum. né. E aí eu me mudei, mas hoje em dia eu me considero umbandista e cuido da minha espiritualidade, da minha energia nessa prática. O que que isso quer dizer? Porque eu sinto que muitas pessoas falam: "Ah, você tem que ter uma vida espiritual pra Sim, você se cuidar". Eu, pessoalmente não sigo nenhuma religião, sim, eh, mas eu vou pesquisando o que as pessoas falam sobre autoconhecimento, sim, sobre você olhar pra dentro e realmente refletir as coisas dentro de você, porque, como você fala, por que que eu tô fazendo isso? sim, E, tipo, acreditar que tem uma força sim, maior e acreditar em você. sim. Mas como que como que isso é na sua vida? Tipo, o que que quer dizer que você cuida da sua espiritualidade? Eu acho que é entender, para muitas pessoas a espiritualidade acaba sendo uma terapia, né. Uhum, uhum, Então você vai num centro ou num terreiro para conversar, né, uhum, com uma entidade ou qualquer, hã, forma de atendimento que você tenha, hã, e você tem um respaldo da sua vida, né. uhum, Saber se aquilo é o caminho certo, o caminho errado, se aquilo tá bom, se aquilo tá ruim. Então eu acho que para muitas pessoas acaba sendo um lugar terapêutico, de uhum, ter com quem contar, uhum, né. Para mim a minha espiritualidade vai nesse âmbito, mas vai também para conhecer mais sobre a minha ancestralidade, né, aqueles que vêm antes de mim, entender essa importância, uhum, entender, sobre energias, sobre lugares. Eu acredito muito em energia, então, né, às vezes tem lugares que não me cabem hoje, já me coube um dia, mas hoje em dia eu olho e falo: Prefiro me resguardar", entendeu. Então acho que a espiritualidade pra mim vem nesse lugar de cuidado energético também, de, me sentir bem, por que que eu não tô me sentindo bem? É algo, realmente que eu fiz ou é algo que eu não tô sabendo lidar? Por que que eu tenho essa angústia, traumas? Então acho que a espiritualidade vem pra também explicar coisas que a terapia que eu comento em terapia, mas que me ajudam de uma outra forma. uhum, Algo mais energético mesmo e que acho que por eu acreditar isso muda de alguma forma, né. É como uhum, se fosse um placebo, uhum. né, mas pra mim não é um placebo, porque eu realmente acredito que acontece. Sim. Eh, Deixa eu lembrar, a gente tinha falado, sobre o fato de você começar a ir em, batalhas, né. Sim, 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 sim. E, no geral, todo esse meio gera, né, toda Sim, uma emoção lá, umas sim, coisas. Como que isso, você falando sobre energias, sim. como que você coloca a sua energia no lugar certo
Em Sim. momentos desses, de tipo, aquela pressão de batalha, de você estar no meio que todo mundo tá olhando Sim. pra você. Tem algo que todo mundo fala de competição, que é, se você perde o frio na barriga, não é mais aquilo não é isso pra você mais, né. Hum, Então, toda vez que eu vou batalhar, parece que é a primeira vez. uau. Principalmente fora do Brasil, que Aham. eu vou em antes eu era muito de eu tenho que ir em todas. Uhum. Agora eu sou muito mais de selecionar qual eu vou. Então, quando eu vou, falo: "Tá, qual vai ser meu look, meu outfit? Não posso tá feio, não posso fazer feio também, né". Então eu acho que eu sempre tenho essa ansiedade motivadora, né, uma ansiedade paralisante, Uhum. né, Uhum. hã, que ajuda, mas eu penso em me fechar, tanto energeticamente, tipo assim, não vou ficar aberto conversando com todo mundo, então eu fico lá na minha, me alongando, converso Uhum. com minha mother que tá junto comigo, alguém da Uhum. minha house em Uhum. específico, e Uhum. aí coloco uma música no fone, começo a treinar um pouco antes da batalha, começo a aquecer, começo a lembrar, hã, muscularmente, né, meus movimentos. Então acho que pensar nessa forma energética também me ajuda a tá, não deixa eu ficar muito aberto, porque a gente não sabe o outro, né? A gente não sabe se o outro vai chegar com uma intenção negativa, se o outro vai chegar tentando me desconcentrar. Uhum. Então eu tento sempre conversar com o Taranã, mas ficar na minha, na batalha, principalmente. Uhum. Nesse processo de competição, eu sempre tento. Pra Sim. depois, depois de batalhar, beleza, vamos beber, vamos Uhum. conversar, tudo de boa, mas antes eu fecho um E pouco. essa e deixa eu só ver aqui. E essa ansiedade, eh, ansiedade boa que você fala, Sim, aham. ela ela como você quais que são as palavras? O que acontece lá Eu internamente? acho que é um frio na barriga. Eu acho que é quase um medo, mas não é um medo que te afasta, né, é um medo que: "Tá, vamos lá, eu sei que vai dar certo". É algo que Hum. você fala: "Não tenho certeza, mas vou tentar. Hum. Vamos ver, né, vou Uhum. batalhar, posso perder, eu posso ganhar". Aham. E aí quando ganha então acho que não sei, eu acho que eu sinto muito um frio na barriga, mas ao mesmo tempo borboleta no estômago. E é tipo uma respiração fica diferente, né, a gente começa eu tremo bastante na base, então a gente começa a tremer. Eu lembro da minha primeira ball, que foi tipo uma ball, foi tipo um treino, mas foi em formato de ball. E aí minha perna tremia muito, eu não usava a perna, e a perna tremendo, 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 Aham. tremendo. Mas eu acho que é pra gente ir acostumando, né, com esse olhar de ser visto, com isso de lidar com as pessoas te olhando. Então eu fui acostumando nesses âmbitos, que às vezes me paralisava, que me dava mais medo, e agora, tipo assim, eu e os jurados. Não sou eu e quem tá aqui, eu e os jurados. Eu tô dançando para os jurados, eu vou conquistar os jurados, vou tá dançando pra eles, eu não vou tá como se eu estivesse treinando, eu vou tá aqui, presente. Eu acho Mostrar que o meu charme, eu acho que conquistar mesmo, né. Eu falo conquistar. desse olhar de flerte, flertar com os jurados, trazer Hum. essa conexão, Hum. né, porque é uma pessoa, eles olham pra mim, vê a minha história, vê a minha técnica, vê que aquilo não é de agora. Então, eu acho que tem muitas camadas, né, em batalhar, Uhum. de tipo esse frio na barriga, desse: "Tá, vamos lá mesmo assim", não ligar pra plateia, ou a plateia que tá gritando muito, não consigo ouvir a música. Uhum. Tá, deixa eu me concentrar e não sair do alter ego, não Aham. sair dessa estética. Então acho que a batalha tem muitas questões, mas eu acho que a ansiedade Positiva. positiva, Usar a isso. ansiedade como uma ferramenta positiva É, e trocar as sim. coisas ruins que isso pode surgir Às em vezes coisas isso boas. paralisa, às vezes já teve momentos de eu dar um pé atrás, assim, de ficar mais tempo na É. cama, falar: "Ai meu Deus, Ah. será que eu vou hoje mesmo? Não sei o que tem", mas aí mando mensagem pra terapeuta, Aham. ou eu começo a entender o porquê daquilo, eu falo: "Não, vamos logo", né. Então às vezes tem outras questões que não tão amostras, né, que Uhum. às vezes não pode ter a ver com a competição, pode ter a ver com alguma pessoa, pode ter a ver com como eu tô me sentindo em relação ao espaço, ao ambiente, às pessoas que vão. Então, às vezes é entender para não jogar isso no lugar errado, né. Porque Uhum. às vezes eu posso estar ansioso por causa de alguém e batalhar e achar que é por causa da batalha
E começar, não, é por causa de tal pessoa, entendeu? Então, Uhum, acho que ter esse olhar analítico também, né? Essa uhum, análise do porquê eu tenho esse sentimento. Essa ansiedade é ruim, é paralisante, por quê? Eu aham, acho que isso muda tudo, né? uhum. Eu acho super importante a gente ter autoconhecimento Sim. dos nossos pensamentos, Uhum. por que que eles surgem e como você diz, será que é por outra causa que não é porque Sim, 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 o que sim. eu entendo é que é você contra você. Total. Você pode jogar a culpa em qualquer um, você pode falar: Nossa, "Ah, eles sim. estão olhando pra mim, estão com inveja, não querem que eu seja bem-sucedido". Sim. E aí você pensa: "Mas você é a única pessoa que consegue trazer você Com pra certeza. frente, tipo, E aí eu vou abaixar a minha e energia pra ir por causa você é a disso? única Não. pessoa que consegue fazer as coisas acontecerem. Com Nada certeza. Ninguém tem controle sobre o que Ninguém vai você fazer faz por ou mim, não né? faz. É sua mente, às vezes a gente tem essa questão de sabotagem, Com certeza. de tipo, você não acha que você merece aquilo, então você faz de tudo Pra pra não dar você falar: certo. Sim, não vai dar certo". sim, E é ali que você tem que entender que o que tá acontecendo internamente, seus pensamentos, sua sim. atitude, como você, eh, consegue lidar com isso, Uhum. é o que vai fazer toda a Muda tudo, diferença. com certeza. Porque você até pode perder a batalha, mas você É entender, né? vem de outro lugar, de tipo: Sim, "Ok, agora eu vou pegar isso e vou ver como que sim, eu vou melhorar". sim. E é isso que você comentou, né? As pessoas podem ter inveja, as pessoas podem ter um olhar mais, né? Uhum, Não um olhar positivo pra você, mas eu não me deixo acessar. uhum, Então, às vezes eu nem dou bola, às vezes eu nem fico me preocupando com isso, porque senão eu vou dar abertura pra isso, né? uhum, Vou dar abertura pra. Antes eu era de perguntar a opinião de todo mundo. Ah, você gostou da minha batalha? Ai, tarana. Ai. uhum, E aí vem muitos comentários, que às uhum, vezes precisava, às vezes também não precisava. É um filtro, né? uhum, Hoje em dia não. Hoje em dia eu sei. Hoje em uhum, dia eu pergunto pra pessoas específicas. Então eu acho que é entender também o porquê que a gente tá fazendo certas coisas, né? Antes eu uhum, perguntava muito por querer validação. Então, hoje em dia eu já olho isso de um outro lugar, sabe? Eu uhum, já me valido, uhum, né? Então, eu acho que isso me ajuda a me crescer ao invés de precisar do outro pra eu estar grande, né? uhum, total. E, por exemplo, o que acontece no momento que você perde a batalha? Como que você Ah, volta mais forte? é, a última vez que eu batalhei, eu perdi. Perdeu. Sim. E foi a primeira vez que eu tinha perdido. Ah, uau. Eu batalhei 9 vezes fora do Brasil. Eu batalhei 10. Ganhei 9. Aham. E aí a última eu perdi. E aí sempre vem um olhar de. E aí, quando eu perdi, muitas pessoas vieram até mim falando: você não perdeu, você não perdeu, você não perdeu. É isso. Porque aí tinha alguns jurados, veio assim, e aí falaram: não, tava com inveja. Não. Hum. Acho que teve várias questões. Eu falei, gente, é isso. Eu me coloquei nesse lugar hoje, com a banca de jurados que estava ali, eles decidiram, então eu perdi. Sabe? Tipo assim, naquele momento. Ah, e aí, num primeiro momento, eu não lidei muito bem. Eu lidei mais, ai, que ódio, eu não acredito nisso. Eu era invicto. Nunca tinha perdido na vida. Mas foi bom estar na psicanálise, porque eu comecei a avaliar o porquê. Eu ia pra batalha, eu acho que eu já tinha pego uma confiança tão grande de nunca perdi. Então eu fui pra essa batalha sem treinar. Tipo assim, só tava dando treino, Hum. aula, workshop, treinando, só que aula não é treino, né? Uhum. E aí eu fui sem treinar, e aí tudo começou a dar errado. Ah. Eu fechei roupa com uma pessoa da Ballroom e essa pessoa acabou dando pra trás no dia da viagem. E aí não apareceu, sumiu. E aí eu não tinha roupa pra batalhar. Viajei fora do Brasil sem roupa. E eu falei, meu Deus, eu ia batalhar em 3 balls. Isso, 3 balls nessa viagem. Aí pra primeira eu tinha, pra segunda eu tinha, pra terceira eu não tinha. Aí eu fui pra Londres, que eu dei workshop lá. Fui num brechó, comecei a comprar roupa no estilo, tananã, e aí montei, e aí cheguei lá, eu tava meio doente,
Sabe quando tudo não tá dando certo? Sei. Aí, às vezes, eu acho que é isso que a espiritualidade entra. Entendeu? Às vezes, de Hum. sinais, de ver como você está, de ver o porquê você, né? Por que tá querendo tanto, né? Uhum. E aí, hoje em dia, eu não batalho mais 4 balls de uma vez. Porque antes era tipo assim, batalhava no final de semana, dava workshop a semana inteira, cansadíssimo. Aí na sexta, batalhava de novo, viajava pra outro país de manhã pra batalhar à tarde ou à noite. Uau. Então era muito intensivo. Então eu ficava doente. Então as coisas davam errado. E ao invés de eu, pô, dar um passo pra trás, não vou batalhar, eu falava, não, tenho que estar em tudo. E aí, nessa última batalha, foi isso. Tudo tava dando errado. Não olhei pros sinais. Uhum, uhum, uhum. E aí, não tinha treinado. E aí, perdi a batalha. Aí eu saí e falei, meu, vamos analisar isso? Aí comecei a analisar. Falei, pô, não treinei. Deixa eu analisar. Por que que ele ganhou? Ah, teve mais musicalidade. Eu não conhecia a música. Então teve momentos de silêncio, de música, que eu tava dançando. Eu não parei. E aí eu não peguei essa troca de musicalidade. Outra pessoa conhecia. Falei, meu, foi justo. Tipo assim, não conhecia musicalidade. E aí eu comecei a tirar esse ego Esse que tava ego. inflado. Não, perdi. Tanana, pra, Aham. tipo, aí, tanto que agora faz 1 ano e meio que eu não caminho. Que eu não batalho. A última vez foi em Hum. outubro de 2024. E aí, depois disso, eu fui pra Paris, batalhei contra a mesma pessoa e ganhei. E aí ficou pau a pau. Aham. Tá no empate, Sim. né? Então eu sinto que hoje em dia eu sou muito mais seleto onde eu vou. E aí, essa última perda. Perda? Perda. Perda? Perda, Perda? é, é. Esse último momento que eu perdi, me fez avaliar. Tá, tem que treinar mais musicalidade. Tá, tem que treinar mais isso. Então, esse 1 ano e meio eu tenho focado as minhas aulas nisso. Uhum. E aí, agora que eu vou viajar esse ano pra batalhar, tirando um mês aí pra batalhar, treinar todo dia, né? Aham. Eu acho que é, é importante a gente, às vezes, além de ter aqueles apoios, seja a espiritualidade, amigos, conhecidos e tal, é a gente, às vezes, fazer essa análise e tirar a nossa identidade do que aconteceu. Sim. Porque o fato de você perder não quer dizer que você é um fracassado. Entendeu? Você foi lá atrás e falou: "É, eu de fato não treinei, de fato Sim. não vim preparado". Tipo, saber a gente se colocar fora da situação e analisar ela de uma perspectiva neutra, Real, né? real, Também. do tipo, ser sincero com Porque às vezes você. a gente fica Eu dramático, caguei. né? Eu Dramático. caguei. Ai, nossa, eu sou. Porque é isso Eu que, que, caguei, foi que ótimo. faz toda a diferença. Se você volta mais forte, ou você volta assim, tipo, ai, não sei Foda. o que vai rolar com isso. E aí É, você vai dando uma recaída, assim. escalonada, é. Escalona negativamente, né? Isso. É, eu acho que estar em análise me ajudou muito. Porque eu rebati em várias sessões esse ponto de não estar me sentindo confiante. E às vezes querendo me validar. Então, às vezes eu queria viajar de Uhum, novo lá fora uhum, pra isso. uhum. Pra Pra ganhar a batalha, pra Pra falar: "Não". provar. Isso, É. exatamente. E aí ela botava meu pé no chão e falava: "Calma, você acabou de abrir mais 4 turmas. Não é melhor Hum. você consolidar essas 4 turmas, né, porque aí você vai abriu agora, mês que vem você vai viajar, vai deixar eles na mão, aí eles tá". Olhar o que tem já. Entendeu? Tanto que ano É. passado eu nem viajei. Quer Hum. dizer, eu viajei profissionalmente, para o Canadá pra coreografar os patinadores, Uhum, mas eu queria viajar no final do ano e aí eu entendi que não era o momento. uhum. Era o momento de eu consolidar minhas turmas, fazer algo, gradual para eles se sentirem pertencentes daquilo, e hoje em dia ninguém saiu daquele período. Uhum. E isso é a minha maior fonte Incrível. de renda, né. Querendo, né, tem categorias na Ballroom que tem cash prize, né, que valem lá fora 3.000 euros, 1.000 euros. Hum. Só que a gente tá falando de muitos meses, né, que acontece. A ball acontece um dia, vale para aquele mês, se ganhar um cash prize, e aí para os próximos meses. Uhum. Então,
eu tenho que ter esse pé no chão de entender o meu trabalho são as minhas aulas, e a Ball, ela consolida isso, Uhum, porque eu tô ganhando as pessoas que vão caminhar, vão olhar para aquilo e falar, nossa, quero aprender com ele. uhum, Então, é uma conexão, eu preciso estar na Ball também, como cultura, como comunidade, para estar, é um momento que é uma carreira que eu construí também, né, dentro da Ballroom, mas eu também tenho o lado profissional, que é ensinar a técnica para fora do Brasil e dentro do Brasil, que precisa ser vista e é o meu foco principal. Então, às uhum. vezes, ela voltava, dar o Voltar. pé no chão, você não pode viajar agora. Se você viajar Uhum, agora, o que vai acontecer com esses alunos? uhum, Sua renda mensal vai diminuir. E aí? Um troféu paga seu aluguel? uhum. Não paga. Verdade. A gente tinha falado sobre, na nossa pré-entrevista, Sim, sobre esse fato de organização. Quando sim, as coisas começam a chegar, sim, você precisa ter aquela organização. sim, E eu acho que com todas as suas experiências, você conseguiu entender, tá bom. Tipo, às vezes você sim, precisa fazer, precisa errar, sim, precisa ter toda uma bagunça para saber onde colocar o seu foco. com certeza. E isso é importante. Às vezes a gente quer saber tudo antes de reagir ou de fazer. O erro é a melhor forma de aprender, né? O erro é a melhor forma de aprender. Então, passar por vários momentos, vários ambientes, faz a gente se perguntar o porquê da Uhum, gente estar ali, às vezes, ouvir o corpo, né? Já teve muitos lugares que eu chegava com ansiedade, às vezes uhum, até em ensaios, uhum. né? E aí eu falava, por que eu tô com essa ansiedade, né? E eu comentava na terapia, então eu acho que estar em terapia ajuda muito, Muito. muito, Nossa. a organizar, como você acabou de comentar, né? Organização tanto ah, de agenda mesmo, né? Que a gente Uhum. pode fazer, que a gente pode, tá, essa turma aqui, eu tenho esse momento de almoço, eu tenho tananã, vou treinar esse momento de Uhum. rotina que você comentou, né? Rotina. Que eu não tenho. Eu tenho rotina, você tinha perguntado antes, né? Sim. Eu tenho rotina de aulas, Aham. mas às vezes eu enjoo de rotina. Então, algo que eu sempre Faz faço, sentido. depois dessa aula eu vou fazer tal coisa. Às vezes não, às vezes eu vou ver um amigo, às Aham. vezes eu vou fazer tal coisa. Às vezes saber o que você precisa na Ouvir hora. o corpo, Ouvir o né? É isso que eu corpo. comentei. Eu acho que tinha ensaios que eu chegava com ansiedade e falava, meu Deus, por que eu tô com ansiedade? Por que acho que esse ambiente não me cabe mais? Uhum. E aí tinha lugares que não, tinha momentos que era mais, tá, vamos, vamos lá. Mas Sim. eu acho que a rotina e o entendimento da organização, não só de agenda, mas psíquica, Sim. Uhum. né? Por que eu Uhum. tenho esse sentimento? Por que eu tenho isso? Por que eu ajo dessa forma? Porque muitas vezes a gente age de certa forma inconscientemente, né? Então, por que eu tô fazendo? Por que eu repeti esse padrão? Hum. Por que eu fiz isso e não tô bem com isso? Né? Então, acho que esse entendimento psíquico é muito importante pra gente não endoidar. A Uhum. gente já endoida normalmente, né? Agora, se a cabeça tiver uma bagunça, fudeu. Aham. Então, acho que para além de agenda, é importante a gente, para além de agenda, trabalho, porque também tem toda a análise que eu faço do meu material, do criar um material didático, criar ah, uma metodologia para ensinar o Arms Control, é outra forma de organização, né? Mas eu tenho que estar bem aqui para eu conseguir fazer a agenda, cumprir a agenda e cumprir a metodologia de trabalho, né? Uhum. Então, acho que a psíquica molda tudo. Uhum. A organização psíquica. E me diz uma coisa, agora o seu projeto das Olimpíadas, Sim. né? De que você foi chamado para coreografar. Sim. Como que fala mesmo? Olimpíadas de Inverno. Sim. Você coreografou a coreografia da dupla francesa, né? Isso, exatamente. De De patinação de gelo. patinação de gelo. Fala em inglês Ice Dance, né? Ice Então Dance. acho que é tipo dança no gelo. Uhum, uhum. Conta um pouco. Eu imagino que, tipo assim, é um choque do tipo, nossa, a gente tinha falado e eu Sim. entendi que você viajou para Canadá para Sim. fazer e também teve, você
participou do filme deles, documentário no Sim, Netflix. Como perfeito. que foi toda essa experiência? Depois que você passou por tantas experiências e entendeu tantas coisas, como que isso ajudou você nesse Nossa, processo? tudo, né? Eu acho que estar em grupo de competição me moldou para estar criando coreografia rápido, porque em Uhum. grupo de competição a gente nunca pega 1 ano para montar a coreografia do ano que vem. A gente Ah. pega 1 mês antes, 2 meses antes, né? Aham. Então acho que me moldou nesse timing, Uhum. me moldou em ter coreografado duos que eu participei, né? Com a Copen, por exemplo, que a gente levou nas maiores competições aqui do Brasil. Ahn, E a Copen, ela era muito rápida de pegar. Então, ela era num nível muito avançado. Então, eu acho que eu estava me preparando para saber como passar para ela, Aham. saber como lidar no ensaio, saber sobre prazos. Às vezes eu queria mudar coisa para competição uma semana antes. Ela falava, opa, calma lá. Ela falava, não, verdade, vamos mudar para a próxima competição. Então, eu acho que esse processo em si, não só a minha experiência, mas como a troca com os que estavam comigo, ah, me alertavam, né? Tipo, acho que não é por aí, acho que é por aqui. Uhum. Me moldou até lá. Então, acho que nessa questão de ah, organização de ensaios, já saber o que eu vou fazer no próximo ensaio para não perder o ensaio à toa, Uhum. né? Lá tinha uma agenda de 2 semanas, eu fiquei 2 semanas no Canadá. Então, a primeira semana a Netflix estava gravando, a segunda semana a TV francesa estava gravando. Então, se eu tivesse todo perdido, não sei o que eu vou fazer, não sei montar dupla, um duo. Nunca montei um duo. Eu acho que eu ia estar surtando. Eu já Uhum. surtei um pouco, né? Mas eu acho que esse processo de competição, principalmente, foi o que mais me moldou. E estar preparado terapeuticamente, né? Terapeutizado, eu falo. Terapeutizada. Com a minha terapeuta. De falar sobre todo o processo. Ela falar, tá, vamos organizar? Uhum. O que você precisa, você já sabe a música, você já sabe o que você quer trabalhar, o que você já teve no duo que você pode usar como estética, sabe? Então, eu acho que eu cheguei já com respaldo, e aí também a espiritualidade, então eu tirei cartas, tarô com pessoas que são meus padrinhos e madrinhas na Umbanda, né? Hum. Ah, então eu sinto que a espiritualidade sempre esteve muito presente ali também, para me acalmar, Uhum. e aí me alertar em certo ponto. Então, você vai chegar lá, vai ter níveis hierárquicos. Uhum. Então você tá você é um cliente, não, eu não sou o cliente, né, a pessoa me contratou. Aham, você Isso, eu sou um é contratado. você Eu tem sou. você tem um O cliente, meu você é Isso, eu tenho um contratado. cliente, isso. Eu Aham. tenho um cliente, Uhum. certo, mas acima do meu cliente, tem o coach dele. Uhum. Então o coach, às vezes eu montava alguma coisa e ele: "Não é por aqui". Aí eu tinha que ser flexível de tipo, vou mudar tudo o que eu montei Hum. essa semana, né, porque eu sou muito apegado. Então eu Uhum. acho que as Olimpíadas trouxe muito essa questão de flexibilidade. Flexibilidade. Uau. Entender meu lugar hierárquico, que eu Uhum. podia bater o pé e falar: "Não, vai ser isso, é meu ponto artístico, se você mudar eu vou ser afetado". Não, acho que não é por aí, né. Não Eu é. acho que é sobre entender o que essas trocas. Alguém tá te comunicando algo, é por alguma coisa importante, algo técnico das Olimpíadas. Uhum. Então na terapia, eu trouxe toda essa essa questão de depois, né, porque no Aham. começo eu fiquei meio puto. Eu fiquei um pouco puto lá, Sim. né, nessa primeira semana que eu montei várias coisas, aí depois da segunda semana falaram: "Vamos mudar várias coisas". Falei: "Vamos". Aí você Mas tinha que é, processar um pouco. eu tive que processar, mas aí eu processava de uma forma, me deu ansiedade, uma Uhum. ansiedade meio paralisante, mas eu falei: "Não, tô aqui, vamos lá". Aí Uhum. agendei uma terapia, hã, mas eu acho que eu precisava desse momento também, né, desse momento de gelo, de tipo: "Vamos ter que mudar". Eu falei: "Tá bom, mas você não gosta mesmo?". Aí ele falou: "Gosto, mas vamos tentar fazer da outra forma e ver qual fica melhor?". Aí o outro ficava melhor. Eu falei: "Tá bom, beleza". É que é um medo, né, é um medo de tipo: Sim. "Nossa, isso tá tão bom, Aham. a gente vai perder tempo", porque eu só tinha 2 semanas lá. "A gente vai perder tempo pra montar algo no mesmo momento, vamos terminar a coreografia", Uhum. né. Uhum. Então, eu acho que o que me moldou foi um respaldo terapêutico, um respaldo de fazer parte do grupo de competição, e a espiritualidade me acalmando. Uhum. E
Só verificando que a gente... Sim. Que tem muitas coisas que eu não quero, assim, deixar. E no momento que eles ganharam o ouro, Meu como Deus que do foi pra céu. você? Me Socorro. leva pra esse momento. Tem um vídeo seu tão lindo Ai. acompanhando eles, assim. Eu não sabia que tava gravando nesse Não momento. sabia? Não! Ah! Por isso que eu tava tão eu. Tipo, sumia eu da tela, né? No Casé TV. Aham, E aí eu falei, ai, deixa eu deixar o microfone aqui, deixa eu viver esse momento. aham. E aí, então, lá no processo de montagem coreográfica, nós que somos brasileiros, só de estar lá já é uma coisa, né? Nas Olimpíadas. Uhum. Então, eu falava pra ele, né? Porque eu fiquei uma semana na casa da Lawrence, que é uma das pessoas da dupla, e uma semana na casa do Guillaume. Uhum. E aí, na casa do Guillaume, a gente chegou a comentar sobre o processo, tanana. E aí eu falei, mas se a gente pegar um terceiro, já tá ótimo, né? Aí ele falou, não, a gente tá indo pra pegar primeiro. Falei, como assim primeiro? Porque ele é o último campeão olímpico também, né? Ele ganhou essa, mas ele ganhou a de 2022. Uhum. E eu falei, gente, é verdade, ele é o último campeão olímpico, né? Então, Muita muita responsabilidade. responsabilidade. Então, acho que a ficha foi caindo depois, porque eu falei, é um trabalho, vou ver nas Olimpíadas. Aí depois, nossa, eles pegaram primeiro na minha coreografia, meu Deus do céu. Isso já foi um choque de realidade, porque são 2 coreografias. Então tem o Rhythm Dance, que é mais curto, são 3 minutos, que é o Short Program, e tem o Free Dance, que é o Long Program, são 4 minutos ou mais. E aí, dançou a minha primeira, pegou primeiro na minha. Eu falei, meu Deus do céu, mesmo se eles não pegarem nada, o meu trabalho tá feito, né? O meu trabalho de, coreograficamente, eu mostrar algo que impressionasse, né, os juízes, o júri das Olimpíadas foi feito. Agora só depende da outra, da outra coreografia. E aí foi quando eu tava no Casé TV. E aí, meu Deus do céu, eu lembro que eu vibrava, assim, de assistir, acompanhar, sentir a coreografia mesmo e falar, meu, vai dar certo, vai dar certo. E uma competição antes, ela tinha prendido patins do vestido e ela caiu, que foi a mundial. Eles ficaram em segundo por causa disso. Uhum. Se ela não tivesse feito isso, eles teriam ficado em primeiro, porque teve dedução de pontos. Uau. Então, eu tava com mais medo disso. Falei, gente, eles estão treinados. Quando eu cheguei pra coreografar, eles já tinham essa coreografia pronta. Então tá muito mais no corpo do que a minha, que eles pegaram primeiro. Só não pode cair. Quando ela não caiu, eu falei, ai, vem aí. Aí fica do lado esquerdo a nota técnica. Então fica o primeiro lugar, qual foi a nota técnica, e a deles, a cada momento, aumentando, né? E sendo revisado. E aí passou a nota técnica do primeiro. Falei, meu Deus do céu. Socorro, é agora. E aí, eu não sei o que eles ganharam. Eu não sabia o que eu fazia. Eu vibrava, se eu chorava. Mas eu tava tão feliz que eu acho que o choro que vinha era de felicidade, mas eu acho que era uma sensação no corpo inteiro. Era Uau. algo que eu nunca tive na vida. Uau. É uma sensação de felicidade no corpo inteiro. Meu corpo inteiro vibrava. Que eu falei, nossa, comemorar. Vamos beber. Uau. Vamos sair, curtir alguma coisa. Aí eu mandei mensagem pra eles e eles falaram, meu Deus, a gente te ama. A gente te ama, muito Não, eu obrigado. imagino que, assim, é tão louco porque não é nenhuma coisa que você consegue controlar. Tipo, a partir de que você Sim. fez a coreografia, já não tá nas Isso, suas tá. mãos. E, tipo, é é. saber você entender isso também. E entender que todo o processo fez parte, né? Porque essa coreografia que eu não bati pé para continuar a outra, ganhei primeiro. Então, eu ser flexível foi muito importante. Eu ter todo o background que eu tive super importante para eu conseguir dar um repertório para eles continuar treinando durante 8 meses, né? Então, eu acho que foi muito importante também ver a rotina deles, né? A rotina deles é bem atletas, de manhã até a tarde, a gente ficava das 8 da manhã até 6 da tarde. Uau. Fora do gelo, vai pro gelo. Não deu certo, volta fora do gelo, treina de novo, vai pro gelo de novo. Aí eu sempre trabalhava com 3 outros coaches. Então, um coach artístico, um coach que sabe todas as regras. Aí um coach que era mais técnica, né? Não só das regras, mas vamos fazer isso com o patins, eu acho que dá mais certo. E aí foi um desafio também pensar nos elementos do arms junto com
o patins, né? Tinha coisa que não dava pra fazer. Se eu for fazer um giro tentando abrir, a força centrífuga acaba indo contra, né? Então era Uau. mais difícil. Então foi coisas que eu fui, tá, vamos entendendo. Eu já tinha coreografado pra ele antes um solo, Uhum. então eu acho que isso quebrou o gelo, Quebrou o gelo. entendeu? Eu acho que isso Que quebrou nem o a Vic gelo. falou É no... verdade. Quebrou o gelo Quebrou o pra gelo. não ser a primeira experiência. Eu saber o que que dá e o que não dá, Uhum. sabe? Mas foi incrível. Foi incrível. E tô reverberando ainda, né? As redes sociais Satisfação, né? bombaram. Ganhei Bombaram. mais de 15 mil seguidores, 10 mil seguidores. Uau! Então, eu acho que Doideira. muitas coisas. E aí eu continuo dando aula, continuo a vida normal, a vida que segue. Agora tem vida que É, segue exatamente. e Mas é só crescer. só crescer, exatamente. Que lindo, amigo. Eu fico muito feliz. Eu queria... Peraí. Muitas coisas, né? Muitas coisas pra falar, mas eu queria, tipo, a gente já ir pra um nível, assim, mais... Começando a fechar. Peraí, aqui... Aqui. Dito isso e tudo Sim. o que você falou de que você sempre, tipo, você viu aquilo, você viu Arms Control, você Sim. sabia o que era o que você queria, e você fazia isso porque você realmente gostava e não estava procurando uma validação Sim, ou ser visto. sim. Teve algum momento em que você duvidou se a gente tinha falado que Sim. quando você se lesionou, você Sim. tinha, tipo, essa dúvida, ai, será? É. Mas ainda tem isso? Ainda tem dúvida? Porque eu sinto que dúvida é uma coisa que nunca vai embora. Tipo, eu sinto... Tipo, às vezes eu acordo e eu falo, nossa, é isso que eu quero. Aí o outro dia acontece alguma coisa, algo dá errado, Sim, com não sei o certeza. quê. Alguém falou alguma coisa, deu uma opinião sobre alguma coisa, e aí você fala, nossa, a opinião dele faz sentido, Sim. sabe? E aí, tipo, será que eu tô fazendo a coisa certa? Eu acho que a dúvida mudou de lugar. Mudou de lugar. Antes era uma dúvida, será que eu vou seguir isso como carreira? Uhum. Essa dúvida não existe mais. É isso que vai ser. Aí, eu acho que agora, às vezes eu penso em mudar pra fora do Brasil, Uhum. mas aí vem essa dúvida de quero criar algo no Brasil. Aí eu fico, tá, é um pouco mais trabalhoso, porque meu foco sempre foi fora do Brasil. Então eu tenho um público muito maior fora do Brasil do que dentro. Uhum. Isso às vezes me impressiona, que eu falo, nossa, gente, de eu estar aqui perto e às vezes ser mais trabalhoso de conquistar um espaço do que fora do Brasil, né? Ah, mas eu acho que a dúvida muda de lugar. Agora tá mais. Às vezes eu penso. Eu penso que o momento que eu dou aula, que eu tenho todas essas turmas, ela é um momento principalmente de explorar aquilo que eu tenho dentro do ARMS como pesquisador. Uhum. Então, me considero um pesquisador dentro do ARMS. Estou escrevendo um livro sobre ARMS Control, então tá num processo. Uhum. Mas eu sinto que um dia eu vou sair das aulas de dança, de ensinar. Tipo, eu sinto que hoje em dia eu estou criando pessoas para dar aulas, Uhum. para a partir de um momento eu migrar disso para ser mais coreógrafo do Uhum. que professor, Uhum. né? Eu acho que a pesquisa sempre vai ter, e eu acho que é isso que me motiva, porque toda aula eu descubro algo novo. E eu sou um nerd, como eu disse, então tenho post-it, eu coloco na parede. Então minha parede é cheia de post-it, mapas. E isso me impulsiona. Então isso me tira um pouco a minha dúvida das aulas. Só que a partir do momento que, não sei, eu me mudar pra fora, vou continuar dando aula porque é a minha maior fonte de renda. Só que se vier uma fonte de renda de coreografar um grupo, ou um espetáculo, ou um show, ou algo esporádicos, eu sinto que é uma experiência que eu gostaria muito de viver como foco, não Uhum. apenas aulas, sabe? Então hoje em dia eu tô
treinando muitas pessoas de vários estados do Brasil e fora do Brasil para continuar com esse legado do Arms Control, porque teve uma época que eu era uma das únicas pessoas que dava aula de Arms Control no mundo. Então, por isso que eu tenho muitas pessoas que vêm até mim, né? Regulares. Aulas regulares, como se fosse aula de hip hop, né? Que é tão famoso. Então, eu acho que a partir do momento que essas pessoas estiverem ativas, né, continuar crescendo da mesma forma e eu conseguir esse espaço coreograficamente falando em outros âmbitos, em outros países, eu acho que eu vou dar uma pausa. Então eu tenho essa dúvida um pouco. Às vezes eu dou uma aula e a aula, porque tem aulas e aulas, né? Tem aulas que dão muito bem, tem aulas que tem que olhar essa forma de ensinar, tem que tananã, né? Tem que, acho que assim, dessa forma pode ser melhor. Então às vezes vem essa dúvida de, será que é isso mesmo? Que eu vou querer até quando, né, tiver mais velho. Sim. Então, acho que eu quero viver outras coisas dentro da dança. Sim. Eu acho que isso da patinação foi algo que eu nunca imaginei. E eu acho que isso me trouxe outros âmbitos também. Então, às vezes, eu quero migrar, sair de aulas. Tenho dúvidas sobre lugares. Sim. Mas eu acho que questão de performance, quanto pessoa, minha dúvida cessou. Porque eu acho que acho que principalmente depois das Olimpíadas, chegar nesse âmbito, pegar primeiro ouro nas Olimpíadas, representar tantas pessoas, Brasil, da minha cidade, Lençóis Paulista. Aí eu falo, nossa, eu acho que eu sou capaz. Eu acho que eu fui capaz, né? Então, eu acho que isso me aterrou. Essa conquista me aterrou. Tem conquistas que a gente quer mais. Troféus, balls. Quero mais, quero ser o melhor, quero ser o mais reconhecido. Dei um passo pra trás, agora eu seleciono. Aí eu acho que essas Olimpíadas eu sou capaz. Sabe? Foi outro nível, assim, eu acho que foi algo que eu nunca imaginei na vida e foi uma validação muito importante pra mim. Fruto do meu trabalho, né? Incrível. Real. Incrível. E é isso, tipo, é só seguir, fazer, apesar de tudo. Eu acho que a vida vai acontecendo. A vida vai acontecendo. As dúvidas tem que ter, né? Porque se a gente tiver... Eu acho que eu nunca tive certeza de tudo. Quando a gente tem muita certeza, a gente vai mudar. Né? É isso. Às vezes a incerteza é uma certeza. Tipo... É uma certeza por agora, mas daqui um ano pode não ser. Então eu sou muito de... Eu nunca bato o pé em nada. Tipo assim, é isso, pronto, acabou. Então agora eu dou aula para 13 turmas, ano que vem eu posso dar para 20. Ano que vem eu posso dar para nenhuma e tá em outro lugar. Em outro foco, né? Então eu vivo a vida junto, eu planejo, mas eu sou mais do momento presente. O que você diria para alguém que está passando por esse começo? Tipo, por esse processo de ainda estar nas aulas e... Sei lá, nessas dúvidas mesmo, nessa bagunça que a gente falou ao longo da nossa conversa. Eu acho que treine muito. Eu acho que é importante treinar muito. Eu acho que se eu não tivesse treinado 8 anos antes de eu entrar na Ballroom, ia ser outro processo, né? Então, entender o peso que isso pode ter, por que você está treinando, né? Porque se você leva para um peso de profissional, às vezes você pode ir pela constância. Então, acho que isso é importante também. A minha constância não era um peso muito grande, era porque eu amava. Então, às vezes, quando a gente leva pro profissional, acaba perdendo aquilo do amor, né? Tipo, demorou pra entrar no meu profissional pra eu perder o amor. Entendeu? Então, agora é profissional. Eu tenho que dar 13 aulas, eu gostando ou não, querendo falar sobre aquilo ou não, e vou pesquisar sobre aquilo, né? Então, eu acho que treine bastante. Se já foi para um lugar profissional, a constância vai ajudar. Se ainda tá no amor, aproveite isso, né? O amor latente, né? Porque acho que o amor a gente ama, né? Sempre. Mas aproveite isso pra treinar o quanto você conseguir. Treine freestyle, porque tudo que veio da minha bagagem é de freestyle, né? Eu posso contar nos dedos quantas coreografias eu fiz na vida. Então,
Porque eu sou muito perfeccionista. Então eu falava, não, acho que dá pra ficar melhor. Então eu nunca terminava a coreografia, né? E aí isso também é algo a se pensar, algo a se olhar, né? Hoje em dia, terapeutizado, já tô trabalhando melhor isso. Uhum. Mas é isso, se você puder, né? Eu acho que hoje em dia já tem muito mais acesso para psicólogas, né? Terapeutas, então ver algum lugar social que possa, caso você não tenha condições, de entrar em contato com uma terapeuta, uma psicóloga, porque isso mudou a minha vida. Eu falo que eu nunca vou sair da terapia, nunca vou sair da psicanálise. Nunca, 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 nunca. Porque desde o momento que eu entrei, eu era uma bagunça. Foi um momento de, tipo assim, sai todo dia, não liga pra nada, irresponsável, não pesa os, ah, as ações, né? Então, eu acho que a partir do momento que ela começou a me centrar com questões para eu me avaliar, porque eu acho que isso é importante, eu entender realmente, ao invés de alguém estar falando para você, entrar de um lado e sair do outro, a gente leva para um outro lugar. Então, faça uma terapia, se é possível para você, indico psicanálise. Qual é a diferença mesmo? Boa pergunta, porque eu só fiz psicanálise na minha vida. Eu acho que Não sei. Não sabemos, mas É, pesquisa aí. pesquisa aí. Qualquer tipo de terapia já é bom. Já é bom, É. exatamente. É. Né? Então, faça terapia, treine, tenha constância, se apoie em pessoas que estão ao seu redor. Fundamental. Que eu não cresci sozinho. Uhum. Eu fiquei 8 anos treinando sozinho, mas pra estar aqui em São Paulo eu precisei me movimentar, né? Treinando sozinho assim, né? Porque eu também treinava com a Vicky, também treinava com pessoas da minha cidade. Sim. Eu acho que... Tive que ter referências, por exemplo, da Fran Manson. Né? Referências. Tive que ver pela primeira vez pra falar, veio de outra pessoa. Chegou a mim a partir de outra pessoa. Sim. Entendeu? Então, acho que estar em comunidade é muito importante. Muito, porque a gente tem muito isso de cada um por si, e eu vou focar em mim. Não, E às vezes você, tipo, sei lá, você acaba não investindo nas pessoas que estão próximo de você, que Sim. podem te dar aquele apoio. Com certeza. Tipo, você, por exemplo, você vai e treina todo dia e não tipo assim, não para pra perguntar o que tá rolando com os meus pais, com Sim, irmão, é sei lá, amigo da infância e tal, que eles estão ali, sabe? Não importa quanto você vai e treina e investe em você, você também tem que investir em quem tá do seu lado, assim. Exatamente, eu acho que a gente cresce enquanto comunidade, né? Então, apostar num estúdio novo que tá começando, eu acho que todo mundo cresce junto. Cresce junto. Professor estúdio. Mas eu acho que, no geral, é acreditar em você, né? A gente é artista porque a gente tem uma chama dentro da gente que é tão diferente. Tão diferente. Né? Ninguém vai entender. Ninguém Porque vai entender. uma pessoa que... Muitas pessoas falam, mas não tem dinheiro. É mas isso. Não é uma coisa que... Não importa. Tipo, lógico que dinheiro é uma coisa... Eu acho que o que mudou, porque quando eu comecei o ARMS, não é igual hip hop, que todo mundo quer fazer hip hop. Né? Que se você vira um professor renomado de hip hop, você consegue dar muitas aulas e ganhar muito dinheiro. Né? Você consegue coreografar artista, porque você é renomado, parará. Mas o ARMS Control não tinha isso. Nunca teve. Né? Tinha um clipe ou dois do mundo. Então, eu acho que eu criei a minha oportunidade. Então, eu acho que é importante a gente fazer isso, né? Eu treinava, mas eu postava vídeo e isso atiçava pessoas a querer aprender. E aí, na minha primeira aula, eu tive 2 pessoas. Eu cobrava, sei lá, R$20 uma aula de 1h30, particular. Uau. Pro meu preço de hoje é muito longe. Então, eu sinto que tem todo o processo. Você não vai começar cobrando R$300 uma aula. Então, tem que passar pelo 20, 30, 40, 50, 60 e ir aumentando para você entender seu valor. Para você entender o valor da sua pesquisa. Pô, não tinha nenhuma pesquisa na época. Entendeu? Eu, né, pagava muito pouco de aluguel. Então, não era o mesmo peso de hoje eu ter que pagar mais de aluguel, eu precisar trabalhar,
eu acho que a gente começa a colocar isso em outro peso, né? Então, acho que cada pessoa tem seu processo, mas acredite, porque a sua chama de artista é o que nos move, né? Uhum. Então, mesmo num país que não financia a gente, não investe tanto quanto deveria, Aham. eu acho que a gente tem essa chama por algum motivo e conquistas como a que eu passei recentemente só validam isso. Uhum. A gente precisa de validação para essa chama? Não precisa. Mas às vezes é importante, né? Às vezes é importante de ver uma referência. De ver uma referência falando, nossa, essa pessoa tá chegando nesse lugar. Era meu sonho, é meu sonho. Eu consigo. Então, eu acho que representar pessoas também é algo importante, sabe? E buscar pessoas que você possa se inspirar, né? Vi a Fran lançando, falando, um dia você é assim, meu Deus do céu. Vi o Javier Ninja no Instagram, no YouTube, copiava os vídeos dele. Quando eu vi ele a primeira vez, fiz a aula dele, falei, meu Deus, eu não acredito. O Gabriel de 12 anos tá muito feliz hoje, sabe? Então, eu acho que alimente sua criança também, né? Importante. Sua criança ah, interior, Interna. interna. Uhum. Porque, não sei, né? Não sei se todo mundo, a maioria das pessoas pode ter começado mais velho ou mais novo, mas, não sei, a gente sempre demonstra alguma coisa artística desde criança, né? Desde Acho criança. que todo mundo Total. tem um lado artístico. Todo mundo, Uhum. né? Só que a coragem para ser artista é tremenda. Tremenda. É. Muito louco isso. Bom, pra gente acabar. Sim. Tem as 5 diretas. São meu Deus. 5 perguntas que eu vou fazer pra todos os meus convidados. Tá. E você precisa responder em uma frase, máximo 2. Ai, meu Deus do céu. Socorro. Tá. Qual foi a maior lição que você aprendeu depois que começou? Algo que você não sabia no início. Oh, meu Deus. Maior lição que eu aprendi. Algo que eu não sabia no início, quando eu era criança. Uhum. Que eu posso ser quem eu sou e ser muito importante. Não apenas para as pessoas, mas para mim, Uhum. né? Eu acho Uhum. que antes eu era muito para as outras pessoas, agora priorizar. Propriedade. Isso, priorizar a mim mesmo, porque acho que, né, com bullying, com homofobia, Uhum. com entender o lugar que está na cidade, que era um jovem, uma cidade conservadora. Eu acho que eu não me validava e não me amava tanto quanto eu me amo hoje. Uhum. Faz sentido? Super. Qual foi o pior conselho que você recebeu como artista? O pior conselho que eu já recebi como artista, esse vai ser um shade. Mas treine mais as pernas. E quando eu recebi isso, foi de uma pessoa que era o meu coreógrafo principal. Aham. E foi em tom sempre de brincadeira e deboche, assim, né? E eu acho que isso é pra ajudar, só que o meu estilo, muitas pessoas têm essa dificuldade de entender, né? Que o Arms Control, ele é um estilo com foco nos braços. A partir do momento que a gente adiciona o foco em outra parte do corpo, Aham. a complexidade do braço vai diminuir. Uhum. Então, para você dar um 100% de braços, Uhum. com certeza, né, em composição coreográfica, em outros âmbitos, entender a perna vai ser muito importante. Só que eles sempre julgavam isso. Ai, vou chegar numa competição daqui 5 anos, vou ser jurado, o Biel vai chegar e falar, nossa, o Biel tá movendo as pernas. Tipo, num tom, tipo, como se eu fosse menos por não mover as pernas Uhum. na minha dança. Uhum. Faz sentido? E minha dança não precisa. Aham. Não, e você sabe o melhor pra você. Entendeu? Tipo, você tem que saber também o que que Filtrar, pegar né? pra filtrar. Filtrar, exatamente. Mas na época, a partir do momento que vem de uma pessoa que tá acima de você,
E ela é uma das suas referências. Você pega aquilo de uma forma. E aí eu acho que isso reverbera de outras formas, né? Então eu acho que hoje eu levo isso e aí isso virou um peso pra mim durante um tempo. Era uma frase, né? Eu tô me explicando. Tudo bem, pode acabar. Mas hoje em dia eu entendo de outra forma. Então eu trabalho isso de uma forma mais tranquila, Uhum, só que não é com o peso que as pessoas querem que eu trabalhe, uhum, querem que eu mostre. entendi. Qual é a melhor e a pior parte de ser artista? A melhor parte é você tá vivendo de arte, né? Eu acho, não sei, é um sentimento tão bom, né? A gente tá fazendo arte. Eu acho que todo o processo é difícil, mas o final é muito bom. Eu tentando ser sucinto, eu lembro, né? E aí a parte Pior, negativa, a pior parte de ser artista é ser artista no Brasil. Que hoje em dia eu posso estar escalonando muito, mas muitas pessoas acabam não ganhando muito dinheiro, tendo que trabalhar um CLT, tendo que trabalhar em um outro lugar, que não diminui essa pessoa, porque o Brasil não investe, né? Então a gente tem que achar outras soluções para conseguir ir para viver do que a gente quer, né? Uhum, uhum. Sim. Infelizmente, às vezes tem coisas fora do nosso A controle. melhor parte é ser artista, a pior parte é ser artista no Brasil. Olha que legal. Qual hábito mais contribuiu para o seu crescimento profissional? Constância. Com certeza. Constância. É isso. É isso. O que todo artista deveria saber antes de escolher essa jornada? Que não é fácil. Que não somos tão valorizados, mas você tem que se valorizar. É Que isso. se você se Você tem que se valorizar, valorizar. se você se valorizar, as pessoas vão te olhar mais valorizado, né? Vão te olhar com outro olhar mais. Você sabe o que você tá fazendo, você sabe o seu papel, você sabe onde você quer chegar. E é isso. É isso. Biel, muito obrigada, viu? Você é Amei. incrível. Aprendi muito com você legal. e eu tô muito feliz que a gente fez isso acontecer. Foi ótimo, obrigado pelo convite. Muito, muito importante, eu acho, também, né? Ter Aham, alguém da cena da dança sim, do sim. Brasil, como você, eu acho que traz até mais familiaridade. Tipo assim, Uhum. não é alguém que eu não conheço. Aham, não, Então, total. eu acho que a conversa até flui melhor. Então, parabéns, muito sucesso nessa jornada. Muito obrigada. Eu fico feliz que você faz parte disso. Ai, que legal. Obrigado É. pelo convite. Obrigada por ter assistido, se vocês vão assistir no YouTube, ou ouvido no Spotify, né? E é isso. Até a próxima, então. Um beijo. Um beijo.